Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre em nossas vidas. Amém? Que bom estarmos aqui neste primeiro dia da semana, adorando o nosso Deus como uma família e que o Senhor continue sendo louvado, adorado todos os dias da nossa vida. Neste momento vamos fazer uma leitura no Evangelho de João, capítulo 15, para que nós possamos meditar naquilo que o nosso Pai quer nos transmitir. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Vamos orar ao nosso Deus e depois fazer a leitura. Senhor Deus e Pai de poder, de graça e de misericórdia, somos gratos ao Senhor Deus por ter nos dado a oportunidade, através de Jesus Cristo, de fazermos parte da videira verdadeira. Muito obrigado ao Pai, porque por meio de Jesus, hoje nós podemos receber os cuidados do Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que a todo momento tem nos encorajado, nos fortalecido. E pedimos nesse instante, ó Pai, que a Tua palavra continue em nossas vidas, continue nos limpando, continue, ó Pai, edificando as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pode projetar lá. Permaneça na videira. Jesus está aqui no Evangelho de João, capítulo 15, conversando com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E essa conversa começa no capítulo 13 do Evangelho de João, onde Jesus vai ter aquela última reunião com seus apóstolos, onde ele vai celebrar a ceia do Senhor. São os últimos momentos de Jesus com os seus apóstolos. E Jesus está consolando, está ensinando sobre várias coisas. E agora no capítulo 15, Jesus começa falando sobre ele, Jesus, ser a videira verdadeira. Por que será que Jesus está dizendo isso? Por que ele está dizendo que ele é a videira verdadeira? O contexto disso vem bem antes desse ensinamento de Jesus. Vamos dar uma ida lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Por volta aí do ano 600 antes de Cristo. Jeremias, capítulo 2. Nós vamos ler
o versículo 21 e 22. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 21 e 22. Aqui Deus falando principalmente aos líderes da nação de Israel, aos líderes do povo de Deus. Mas a mensagem era para todo o povo. Mas Jeremias vai confrontar, Deus, através de Jeremias, vai confrontar os líderes de Israel. E diz aqui então, Jeremias capítulo 2, verso 21. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. A nação de Israel, Deus a fez surgir de uma semente absolutamente pura, porque veio de uma mulher que era estéril e de um homem avançado em idade, que não podia ter filhos, Abraão e Sara. Dali começa a nação de Israel. E Deus tinha a nação de Israel como uma plantação de uva. Como aquilo ali, ó. Deus queria a nação de Israel como uma videira que pudesse realmente dar fruto de tal maneira que as outras nações ao redor pudessem ver a nação de Israel. Que lindo! Eu quero fazer parte desse povo, e já estava no plano de Deus, através de Jesus, todos os povos da terra. Mas a nação de Israel, conduzida pelos seus líderes, se tornou uma videira degenerada. Se tornou uma videira sem fruto. Se tornou algo terrível. E Deus, através do profeta Jeremias, aqui vai discorrer o livro, e principalmente falando sobre os líderes de Israel, com os seus sacerdotes, reis, e assim vai. E o povo atrás, conduzido. Com certeza, alguns remanescentes ficaram. E sabemos disso. Mas Deus então via a nação de Israel como uma videira, que foi plantada, que foi dado o seu início, como o versículo 21 está dizendo, como uma videira seleta, algo selecionado. Mas com o passar do tempo, se tornou terrível. Jeremias profetizou, mas o povo continuou rebelde, os seus líderes rebeldes. E veio a Babilônia. Pronto. Nação de Israel nunca mais foi a mesma. Agora vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Chega Jesus, profetizado, e agora Jesus é que vai confrontar os líderes de Israel, no tempo de Jesus. Como Jeremias fez. Agora é Jesus que vai confrontar os líderes que não mudaram suas atitudes, mesmo depois de ter vindo da Babilônia. Continuaram fazendo da nação de Israel uma videira degenerada.
uma videira sem fruto. E o povo seguindo. E Jesus vai tratar esses líderes de vários termos. Um deles já está aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. Olha o versículo 7 em diante. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está falando aqui dos líderes religiosos que conduziam como deveriam conduzir a nação como um pastor, não o fizeram. Não o fizeram por quê? Porque eram mercenários. No tempo de Jeremias também os líderes estavam assim. Eles não se importavam com as ovelhas. Eles estavam ali, na verdade, usando do seu status sacerdotal. E na hora que as ovelhas mais precisavam, ele abandonava as ovelhas. Por quê? Porque não tinha compromisso com as ovelhas, tinha compromisso com o seu salário. E Jesus vem falando isso, confrontando os líderes do povo de Deus. Aí vamos para o Evangelho de João, capítulo 15. Aí Jesus então vai dizer, como ele vai dizer lá sobre a porta, sobre ele ser o bom pastor, agora ele vai dizer então, eu sou a videira verdadeira. Os líderes de Israel, os sacerdotes, eles não se importavam com o povo de Deus. Agora Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira, eu me importo com vocês, me importo a ponto de dar a vida, e na hora que vocês estiverem em perigo, eu não vou fugir, porque eu não sou assalariado, eu não tenho compromisso com o salário, eu tenho compromisso com as ovelhas. E Jesus então vai dizer, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. E é interessante, vamos ler só o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Jesus está conversando com os seus apóstolos. Esses ramos aqui no Evangelho de João, capítulo 15, esses ramos são os ramos da nação de Israel. Mas após a morte de Jesus e sua ressurreição, o Evangelho vai ser pregado, agora vai ter outros ramos. Como diz lá em Romanos, capítulo 11, vai ter outros ramos que vão ser enxertados nesta videira, mas não naquela videira, nesta agora verdadeira.
Só para entrar no contexto aqui, para nós agora sermos inseridos neste contexto. Todos nós que um dia descemos as águas do batismo, naquele momento nós fomos enxertados em Cristo, na videira verdadeira. E este é o verdadeiro líder, é o verdadeiro, porque ele não foge. E agora então, todo o ramo, ou seja, todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, foi enxertado na videira verdadeira. E eu quero encorajar você que está aqui. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso o quanto antes, para que você seja enxertado na videira verdadeira. Sexta-feira tivemos 2 enxertos aqui. Eu esqueci o nome. Evandro e Fátima. Depois o Márcio vai falar um pouquinho. Eles foram enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Podem estar seguros. Se vocês forem enxertados em Cristo, Ele não vai abandonar vocês. A não ser que vocês não permaneçam nele, assim como nós. Mas, então, o porquê é importante nós relembrarmos esta questão de Jesus ser a videira verdadeira? Por que nós precisamos lembrar de permanecer na videira verdadeira? Porque Jesus falou agora, lá no Evangelho de João, capítulo 10, um pouco antes de Jesus conversar com vocês, Jesus falou. Tem que estar nele, ele é o bom pastor. Porque se tiver com alvo em outra coisa, em outro tipo de líder, você vai dispersar do rebanho do Senhor. Porque a palavra está dizendo, se o seu alvo não é permanecer na videira verdadeira, cuidado. Tem muitos líderes dando papazinho de colherzinha, mingauzinho para cristão antigo. E os líderes de Israel faziam isso. Os líderes de Israel gostavam de dar de papazinho, de colherzinha, para poder dominar o rebanho. Não deixava se alimentar sozinho. Mas Jesus está dizendo, então, permaneçam em mim. Porque se vocês permanecerem em mim, Jesus vai falar várias coisas agora, da importância de permanecer na videira verdadeira. Permanecer na videira verdadeira, versículo 2, ele vai dizer que estando nele, todo ramo que estando em mim, versículo 2, não dá fruto, ele corta, mas todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Por que é importante permanecer na videira? 2 coisas aqui muito importantes. A videira, que é Cristo, é ela que dá a fonte de sustento para o ramo. É ela que sustenta o ramo. Estando em Cristo, é Ele que precisa sustentar você. Porque muitos da nação de Israel estavam confiantes nos seus líderes. Esqueceram de Deus. Confiavam nos seus líderes e esqueceram de Deus. Os profetas tinham até que falar para a nação de Israel coisas da escola bíblica dominical infantil. Imagine, os barba branca, cabelo branco, ter que escutar de um profeta, olhe para o céu. Vocês esqueceram quem criou tudo isso?
Vocês esqueceram de Deus. Por quê? O foco estava nos líderes. E quando os líderes de Israel viam o perigo, porque os interesses deles eram outros, quando eles viam, eles não se importavam com as ovelhas e fugiam. Por isso que é importante permanecer, porque na videira é que vai ser a fonte, a seiva que vai para o ramo, passa pela videira. Jesus é a videira. O Pai está cuidando dessa videira. Então precisa permanecer em Jesus, porque Ele é a fonte de sustento. E ainda no versículo 2 fala sobre a poda. Sabe por que faz uma poda? Para dar mais fruto ainda. Ou seja, o Pai está cuidando. A poda muitas vezes é para tirar coisas que não estão boas. Por que é importante permanecer em Cristo? Porque tudo que tiver na nossa vida, que não presta, Ele vai limpar. Pela palavra, Ele está dizendo. Ele vai limpar, seja o que for. Se nós permanecermos na videira, Cristo é o nosso alvo. Porque se o nosso alvo começar a ser para pessoas, o rebanho vai dispersar. Jesus está dizendo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Então, na videira, Ele vai limpar, Ele vai podar, tirar o que não presta. Isso faz parte da nossa vida, tem tantas coisas na nossa vida que não presta. Haja vista, podemos falar da parte física do nosso corpo. Tantas coisas indesejáveis no nosso corpo, que a gente quer pedir a Deus, tira isso de mim logo. E Ele pode fazer isso. Mas tem que permanecer nele. Ele limpa. Continuando aqui, no versículo 2, vamos pular para o 4 agora. Permanecendo em Jesus, diz aqui, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Condição. Você quer que Jesus permaneça na sua vida, meu irmão? Então permaneça nele. Não tem como Jesus permanecer na sua vida se você não permanecer nele. É uma condição. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Outra coisa importante aqui no versículo 4, sem ele, nós não vamos produzir nada que é bom. Quem não tem Jesus como seu guia, não vão produzir nada que é bom. É com Ele que nós vamos aprender o que é bom. O que é bom para as nossas vidas. O que é bom para a nossa caminhada. O que é seguro. Ele está dizendo, então, permaneça nele, porque sem Ele, nada poderemos fazer. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ah, mas eu faço muita coisa. E eu acordo de manhã, tem tanta coisa para fazer. Tem mesmo, nossa vida é todo dia, agenda lotada, não dá espaço para nada. Se bobear, nem almoçar, não almoça. Mas não é disso que está falando. Não pode fazer coisa alguma com relação ao seu crescimento espiritual, a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com os irmãos, a sua missão como alguém que precisa levar o Evangelho de Jesus. Sem Ele, nós não podemos fazer nada dessas coisas. Nós podemos fazer muita coisa de trabalho, que vai ficar tudo aqui, aquele esforço, como Salomão falou, vai ficar tudo aí, esses esforços, tudo. Mas a obra que Deus preparou, como lá em Efésios capítulo 2, verso 10, fala que aquele que está em Cristo é uma nova criação para fazer as obras que Deus preparou para fazer. Sem Cristo, essas obras, nada vai acontecer. E ainda, versículo 6.
Se não permanecer nele, não dá fruto. Se não dá fruto, o que ele faz? Corta e é queimado. Ou seja, precisa permanecer em Jesus, porque senão nós estamos derrotados. Se não permanecer em Jesus, estamos fora. E é assim que o agricultor faz mesmo. Porque é um problema. Quem mexe com alguma coisa de plantação na sua casa, você sabe. É um problema quando você tem um galho ali que só está atrapalhando. Só está atrapalhando. Quem mexe com agricultura e vive dela não perde tempo. E joga fora. Eu lembro, estava na casa do senhor José, né? O senhor José Vasconcelos, pai da nossa irmã André. Fui lá para ajudar a podar uma árvore lá. Podando a árvore, o senhor José, pega todos esses galhos aqui, queima tudo. Tem que queimar isso tudo aqui, porque senão esses negócios voltam tudo para a árvore. E assim não. Tem que pegar isso, queimar rápido. Deus está falando. Tem que queimar isso logo, porque senão contamina. Então, se não permanecer em Jesus, somos derrotados. Somos derrotados se não permanecer em Jesus. Se vocês permanecerem em mim, versículo 7, pedirão o que quiser. Puxa vida. Pedirão o que quiser. Uau. Pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Ele fala isso também lá no versículo 16. Você tem alguma coisa que você quer pedir para Deus? Tenho certeza que nós temos uma listinha assim enorme, né? Enorme na largura, na altura. Mas depois dá uma olhadinha em Tiago, capítulo 4, verso 3, tá? Não esquece de ler lá não. Tiago 4, 3. Sobre como devemos fazer esse pedido que o Pai concede em nome de Jesus. Cuidado. Depois dá uma lida lá. Ele concede, e ele só vai conceder a primeira condição para receber estando permanecendo em Cristo. Primeira condição. Agora, as outras, vai lá, Tiago capítulo 4, tudo de acordo com a vontade de Deus e no tempo dele, não no nosso. Nós vamos pedir, o que nós pedimos em nome dele, se for da vontade dele, pega os outros contextos aí. Versículo 8, permanecendo em Cristo, diz aqui, o Pai é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Então, para dar fruto tem que permanecer. E quando permanece, dá fruto, faz o quê? Quem aqui quer glorificar a Deus com a sua vida? Então, permaneça em Jesus e dá fruto. Porque a nossa vida glorifica a Deus, permanecendo na videira. E assim também diz que permanecendo na videira, seremos reconhecidos como o quê? Alunos de Jesus? Alunos de Jesus? Não. Como discípulos de Jesus. Porque o aluno, ele aprende, ele não tem um compromisso de colocar em prática. Mas o discípulo, sim. O discípulo, além de ele aprender e colocar em prática, ele tem a missão de fazer discípulo. Mas não tem condições de fazer isso sem permanecer em Jesus. E Jesus vem nos ensinando. Nele, permanecendo nele, versículos 9 e 10, nós vamos aprender sobre o maior dom, que é o amor. Você quer aprender a amar como Jesus amou? Permaneça nele. Permaneça nele, permanecendo no amor dele, vai permanecer nos seus ensinos e assim por diante. Tem um aqui interessante. Versículo 11, quer ter uma alegria completa, plena, tem que permanecer em Jesus, porque a alegria desse mundo passa, mas a de Cristo não, mas precisa permanecer. Quer ser chamado
amigo de Jesus, como Abraão foi chamado amigo de Deus, permaneça em Jesus. Você pode ler o capítulo 15 do Evangelho de João, e você vai encontrar tantas outras coisas importantes para a nossa vida, se nós permanecermos em Cristo. A primeira delas, que nós falamos aqui hoje, se nós permanecermos em Cristo, nós não vamos nos dispersar. Mas se nós ficarmos com o alvo em líderes humanos, vamos nos dispersar. Porque o nosso alvo é Cristo. Ele não foge. Todos os demais, Jesus fala, foge porque é assaltante. Eu acho interessante o capítulo 10 do Evangelho de João, tem tanta gente que prega que o assaltante, o que veio para matar, roubar e destruir é o diabo. Tanta gente que prega isso. Jesus deixa bem claro que são os líderes que o diabo usa. Meus irmãos e irmãs, olha que linda essa videira. É isso que Jesus quer do seu povo hoje. Aquela videira degenerada que foi a nação de Israel, passou. Jesus veio trazer a nova aliança e agora somos enxertados na videira verdadeira. Vamos permanecer em Jesus? Que Deus seja louvado para todos sempre. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque pela sua misericórdia, o Senhor nos deu a bênção de, através de um novo nascimento, podemos estar ligados a Jesus, recebendo, sendo nutrido, recebendo, Pai, somente coisas boas para o nosso crescimento espiritual, para nossos relacionamentos uns com os outros, para o nosso relacionamento com o Senhor. E isso tudo, Pai, é pela sua graça e a sua misericórdia, porque nós não éramos nada, e hoje nós somos os ramos da videira verdadeira que é Cristo, e somos gratos ao Senhor por isso, em nome de Jesus, amém.